de aorta abdominal, ok? E aí, falando sobre aneurisma de aorta abdominal, primeiro eu queria comentar sobre alguns conceitos em relação a aneurisma. O que é aneurisma? Aneurisma é uma dilatação arterial com maior do que 50% de dilatação em relação ao diâmetro normal do vaso. E isso a gente faz em contraste com ectasia, que é quando você tem uma dilatação de menos de 50% do diâmetro normal do vaso. Então, quando a gente fala do caso de aneurisma de aorta abdominal, essa dilatação maior do que 50% geralmente vai significar uma dilatação maior do que 3 centímetros. Então esse é o número que você precisa guardar. Uma aorta maior do que 3 centímetros representa um aneurisma, ok? E aí, quando a gente fala sobre classificação dos aneurismas, a gente pode classificar em relação, por exemplo, à anatomia, a gente pode classificar em relação à parede e em relação à etiologia. Então, a anatomia do nosso aneurisma, ela pode ser uma anatomia fusiforme, ou então uma anatomia sacular. Isso é importante até para fins de tratamento, porque o aneurisma sacular ele tem muito mais risco de rotura. Então, só o fato de você ter um aneurisma sacular já indica cirurgia letiva, ok? E é por isso que é importante a gente saber o formato do aneurisma. Bom, fora isso, a gente pode falar em relação à parede. Isso é uma classificação parecida com aquela que a gente faz para a hérnia. Então ele pode ser um aneurisma verdadeiro, que é quando você tem dilatação de todas as camadas, ou ele pode ser um pseudo-aneurisma, que é quando você tem um hematoma pulsátil que ele não é contido por todas as camadas. Então, por exemplo, você pode ter aqui um vaso e a íntima ela está íntegra, mas você teve uma perfuração aqui e aí você forma uma dilatação. E aí ele está pulsando, ele está dilatado, mas ele não é um aneurisma verdadeiro, porque ele não tem todas as camadas dilatadas como a gente teria aqui, por exemplo, no fusiforme. Bom, em relação à etiologia, existem várias etiologias possíveis de aneurisma, mas a que a gente precisa guardar é a por aterosclerose, que é o que a gente vai chamar de degenerativa. Essa é a principal. Bom, e aí, quando a gente fala sobre aneurisma de aorta abdominal, a gente tem uma classificação específica para o aneurisma de aorta abdominal, que é em relação às artérias renais. Então, o aneurisma tipo 1 é o que a gente chama de infrarrenal. Então a gente tem aqui as artérias renais, a aorta, e aí a gente tem uma dilatação com um colo livre aqui, tá vendo? E por que isso é importante? Porque quando a gente vai fazer um reparo endovascular, a gente precisa desse colo livre para a gente ter onde fixar a prótese. Então, é extremamente importante saber disso, porque se ela for infrarrenal, a gente consegue fazer o reparo endovascular, senão não consegue. O tipo 2, ele é justa-renal, ou seja, a gente tem aqui as artérias renais e a gente não tem um espaço livre de aneurisma, certo? Então a gente não tem onde fixar essa prótese se a gente for fazer endovascular. O tipo 3, ele é pararenal, que ocorre quando você engloba a emergência das artérias renais no seu aneurisma. E aí, o outro que a gente tem é o tóraco abdominal, que nesse caso você tem o aneurisma tanto acima quanto abaixo da emergência das artérias renais. Então aqui a gente tem as artérias renais e aqui é a aorta torácica. Então veja que a gente tem acima e abaixo das renais, que é o tipo 4, o tóraco abdominal. Bom, agora vamos falar sobre fatores de risco de aneurisma de aorta abdominal. O principal fator de risco é o tabagismo, mas outros fatores de risco eles são muito associados a
a aterosclerose no geral. Então, só algo que a gente pode já associar: tabagismo, o DPOC entra como fator de risco também, até porque ele está associado a mais carga tabágica. A gente tem também o sexo masculino, a idade avançada, a raça branca, a gente tem a história familiar, hipertensão e dislipidemia, ok? Bom, fora isso, a gente também tem fatores de proteção especificamente para desenvolvimento do aneurisma, porque para rotura vai ser um pouco diferente. Mas a gente tem diabetes, sexo feminino e raça negra. Bom, e aí, falando sobre o quadro clínico do aneurisma de aorta abdominal, ele geralmente é assintomático. Mas você pode ter uma massa pulsátil na linha média. E o paciente, eventualmente, ele pode se queixar de dor, mas é uma dor inespecífica, que é bem diferente da dor que o paciente sente quando ele tem uma rotura de aneurisma. E aí, como que a gente vai fazer o diagnóstico? A forma mais fácil de fazer o diagnóstico é o ultrassom. E o ultrassom é interessante porque ele faz o diagnóstico, ele faz uma triagem, então a gente tem rastreio de aneurisma de aorta abdominal e ele também faz segmento. Aí a gente tem outras opções, a Angio-TC, que ela é muito interessante para preparo pré-operatório, porque ela consegue ver um pouco melhor a relação do aneurisma com as artérias renais e com as artérias ilíacas. Isso é importante para o preparo cirúrgico. A gente consegue ver trombo, a gente consegue ver calcificação, a gente consegue ver melhor o diâmetro do lúmen em relação à parede. Então, várias coisas que são muito interessantes. Outras opções que a gente tem de exames de imagem são a angiorressonância e a arteriografia, mas eles são bem menos usados. Algo extremamente importante em relação ao aneurisma de aorta abdominal é o segmento ultrassonográfico. Então, a depender do grau de dilatação, a gente tem uma periodicidade de acompanhamento. Então, se você tiver um aneurisma de 2,6 a 2,9 centímetros, você faz um acompanhamento a cada 5 anos. Se você tem um aneurisma com dilatação de 3 a 3,4 centímetros, você faz um acompanhamento a cada 3 anos. Se você tem um aneurisma de 3,5 a 4,4 centímetros, você repete a cada 1 ano. E se você tem um aneurisma de 4,5 a 5,4 centímetros, você acompanha a cada 6 meses. E aí, se ele tiver maior ou igual a 5,5 centímetros, isso já é indicação de cirurgia eletiva. Então, agora vamos partir para o tratamento de aneurisma de aorta abdominal. Então, um ponto fundamental é o segmento ultrassonográfico, porque isso vai ser importante para a gente decidir se e quando a gente vai precisar operar. E a gente tem o tratamento clínico, que vai ser suspender tabagismo. Essa é a medida mais importante, porque ela consegue alterar prognóstico no sentido do aneurisma. Então ela pode reduzir, ela pode evitar e controlar a expansão do aneurisma. Mas a gente tem como controlar comorbidades, principalmente a hipertensão e a dislipidemia. Isso não afeta especificamente o aneurisma, mas ele reduz o risco cardiovascular. E aí, nesse sentido que ele vai ser importante. E aí, quando que a gente vai indicar cirurgia? Bom, a gente já falou uma indicação, quando ele tem maior ou igual a 5,5 centímetros de diâmetro. Outra indicação que eu já falei, quando ele tem anatomia sacular, porque isso tem um maior risco de rotura. Tudo isso é em relação a risco de rotura, inicialmente. Outra questão é também o crescimento. Então, se ele tem um crescimento maior que 0,5 centímetro em 6 meses, ou maior que 1 centímetro em 1 ano, isso também indica cirurgia.
Bom, se ele for em relação ao quadro clínico sintomático, a gente opera. E também, se ele tiver complicações, a gente opera. E quais são as complicações do aneurisma? Elas são a infecção. Então, você tem o seu aneurisma lá, e ele tem uma área de estase sanguínea, e você pode infectar essa região, ou ele pode ter embolização periférica. Então, você tem o seu aneurisma, e aí o que pode acontecer é que você tem um trombo aqui mural, e aí ele vai viajar e ele vai embolizar para a periferia, gerando uma oclusão arterial aguda. Isso indica tratamento também. E aí, falando sobre o tratamento cirúrgico, a gente tem duas formas de tratamento. A gente tem o reparo aberto e a gente tem o reparo endovascular. Bom, em relação ao reparo aberto, o que a gente tem que saber é que ele tem algumas complicações, e a mais comum é infarto agudo do miocárdio. E a gente tem outra complicação, que é a insuficiência renal aguda. E em relação à comparação entre as duas, a gente vê que a longo prazo elas têm resultado igual a longo prazo. Mas o reparo endovascular ele tem resultado melhor a curto prazo. E um ponto importante dele é que ele é especialmente indicado em pacientes que têm mais comorbidades e pacientes que têm um maior risco cirúrgico, porque ele é uma abordagem menos invasiva, ok? E aí, em relação a complicações, o que a gente tem? Bom, só uma coisa que eu queria falar é que tem um requisito para a gente fazer o reparo endovascular, que a gente precisa ter um espaço livre de aneurisma, tanto distal quanto proximal. Então aqui a gente tem as artérias renais, aqui a gente tem o aneurisma e aqui a gente tem as artérias ilíacas comuns. E aí a gente precisa de um espaço de 15 milímetros aqui e de 20 milímetros aqui embaixo para a gente conseguir fixar bem a prótese. Então esse é um fator limitante em relação ao reparo endovascular. Bom, e agora falando de complicações, a gente tem dois grupos principais de complicações que a gente precisa saber. Um grupo que ele é o mais comum e um grupo que ele é o mais importante, porque ele causa mais, ele é a principal causa de falha. Ele é a principal causa de falha no caso desse procedimento. Então, o mais comum é que a gente tenha complicações de sítio de punção. Então, você pode ter no sítio de punção sangramento, um hematoma ou a formação de um pseudoaneurisma. Você já chegou até a ver uma paciente com pseudoaneurisma em determinado momento, que a gente tem aquela abordagem na femoral e às vezes você faz a perfuração e aí você faz um pseudoaneurisma, certo? Mas aí você pode fazer um sangramento, você pode fazer um sangramento que fica contido, que é o hematoma. Ok, isso é bastante comum, mas não é isso que vai gerar a falha no nosso caso. O que é muito importante é o endoleak. Então, endoleak, o nome já fala, leak é um vazamento, endo por dentro. Então, endoleak é o vazamento de sangue entre a prótese e o aneurisma. Então aqui a gente tem o aneurisma, a gente colocou a prótese aqui por dentro e a gente tem o vazamento de sangue nesse espaço. Isso é o que a gente chama de endoleak. E a gente tem vários tipos de endoleak, de acordo com o mecanismo deles. Então, a gente tem 5 tipos de endoleak. O endoleak tipo 1 é quando você tem falha
da vedação proximal ou distal. Então, a gente tem aqui a prótese e aqui o aneurisma, e aí você tem sangue vazando por aqui ou por aqui, que é o endolíquido tipo 1 proximal, a gente chama de 1A, distal a gente chama de 1B. E aí a conduta vai ser tratamento imediato, porque essa prótese ela não está bem aderida, então não vai rolar, a gente precisa tratar imediatamente. O endolíquido tipo 2, ele é o mais comum. E no que ele consiste? Ele consiste no endolíquido causado por vasos colaterais. Então, por exemplo, os vasos lombares, a artéria mesentérica inferior. Então, quando a gente coloca aqui a prótese, a gente tem vários vasinhos assim que são colaterais da aorta. E aí você pode ter vazamento por esses vasos, chegando aqui nesse espaço. E nesse caso, a gente não precisa se preocupar tanto, a não ser que tenha dilatação. Então, se tiver dilatação, a gente vai tratar com embolização. Por quê? Porque se a gente tem um vazamento por colaterais, é só a gente fazer uma embolização desses vasos, e aí assim a gente consegue conter esse endolíquido. Então, o tipo 2, ele é o mais comum, e ele é causado por colaterais. E aí, como a gente tem colaterais? Pensar, colaterais dos dois lados. E aí a gente lembra que é 2, certo? O tipo 3 é o endolíquido por falha de componente, ou falha de junção e tudo mais. Então, ele, novamente, é uma falha da prótese. E aí a gente... é uma falha de componente, é uma falha maior da prótese, então a gente tem que fazer tratamento imediato. Endolíquido tipo 4, ele é o endolíquido por porosidade. Então eu gosto de lembrar de for e por, para lembrar de porosidade. Como em relação a algo mais, algo pequeno, esse endolíquido ele não é muito grave, então ele resolve de forma autolimitada. Então a gente não se preocupa, geralmente depois da anticoagulação ele melhora. E a mesma situação para endolíquido tipo 5, que ele é o endolíquido de origem desconhecida. Então a gente tem dilatação, mas sem vazamento visível. E ele também é autolimitado, geralmente ele melhora quando a gente acaba de fazer a anticoagulação do paciente. Então, revisando, a gente, no 1 e no 3 a gente tem que fazer o tratamento imediato. No 2, só se dilatação a gente vai fazer embolização. E 4 e 5 eles são autolimitados. Ok? E é isso que a gente tinha para falar sobre aneurisma de aorta abdominal.